Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. Nessa segunda parte da série sobre estrutura molecular, falaremos sobre outra classe de ligação química, a chamada ligação covalente. Já sabemos que metais têm tendência de transferir elétrons para ametais, formando compostos iônicos. No entanto, também existem combinações entre elementos químicos do mesmo grupo, ou seja, metal com metal e ametal com ametal. Deixaremos para o futuro a discussão sobre ligações metálicas. Nessa aula, falaremos sobre a formação dos chamados compostos moleculares a partir de ametais. Dois ametais possuem ambos tendência de ganhar elétrons. Então, sua combinação ocorrerá por meio do compartilhamento de um par de elétrons. Aqui, vemos o exemplo da combinação entre hidrogênio e cloro, formando a molécula de cloreto de hidrogênio, HCl. O par de elétrons compartilhado mantém os átomos unidos através da chamada ligação covalente, representada por um traço. Na ligação covalente, as nuvens eletrônicas dos átomos individuais se unem numa única nuvem eletrônica compartilhada, aqui representada como a região sombreada em cinza. A fórmula química HCl indica que cada átomo de hidrogênio está diretamente ligado a apenas um átomo de cloro. Para desvendar a estrutura dos compostos moleculares, adotamos as representações de Lewis e a regra do octeto. Ao compartilhar elétrons de valência com o hidrogênio, o cloro completa um total de 8. O hidrogênio é um dos casos mais notáveis de violação da regra do octeto, pois possui uma única camada que acomoda no máximo 2 elétrons. Considere agora os seguintes elementos químicos. Pause o vídeo e escreva as representações de Lewis dos compostos moleculares formados pela combinação de hidrogênio com cada um deles. Utilize a quantidade de hidrogênios que for necessária para completar o octeto. Você obteve as estruturas corretas? Em algumas situações, o par de elétrons compartilhado pode se originar de apenas um dos átomos envolvidos na ligação. Trata-se da chamada ligação covalente coordenada. É o caso da ligação química que se estabelece entre o nitrogênio da amônia e o boro do trifluoreto de boro. Considere agora esses casos. Quais as estruturas de Lewis das moléculas biatômicas resultantes? O primeiro caso é o mais simples. A formação de uma única ligação covalente completa o octeto de ambos os átomos de flúor. Porém, o mesmo não acontece para o oxigênio. O compartilhamento de um par é insuficiente, então temos que considerar um segundo compartilhamento, formando uma ligação dupla. No nitrogênio, forma-se uma ligação tripla para completar o octeto. Conforme o número de pares de elétrons compartilhados aumenta, a ligação covalente torna-se mais forte, ou seja, é necessária mais energia para rompê-la. Ao mesmo tempo, a ligação torna-se mais curta. O carbono é um elemento bastante versátil, podendo formar ligações simples, duplas ou triplas. Observe que as tendências se mantêm. Tenha em mente que essas distâncias de ligação são apenas valores médios, pois as ligações químicas não são rígidas e estáticas. Na realidade, elas vibram como se fossem molas. Cada ligação química possui uma frequência de vibração característica. Geralmente, elas se encontram dentro da faixa de frequências da radiação infravermelha. Por isso, compostos químicos tendem a absorver radiação infravermelha em frequências características, a depender das ligações químicas presentes. Medindo quais frequências são absorvidas por uma amostra desconhecida,
podemos descobrir sua composição. Essa é uma técnica amplamente difundida em laboratórios de análise química e é conhecida como espectroscopia infravermelho. Apesar de termos tratado ligações iônicas e covalentes separadamente, você encontrará compostos químicos que possuem ambas. É o caso da hidroxiapatita, o mineral que compõe o esmalte dos dentes. Trata-se de um composto iônico, derivado da combinação do metal cálcio com os ametais fósforo, oxigênio e hidrogênio. Porém, os ânions não são formados por um átomo apenas, e sim por um conjunto de átomos ligados covalentemente entre si. O fosfato, PO4,3-, é o que chamamos de íon poliatômico, um íon cuja estrutura interna é mantida por ligações covalentes. Note que os cátions cálcio e os ânions fosfato e hidróxido formam um retículo cristalino. Aqui estão exemplos dos íons poliatômicos mais comuns. Algumas moléculas têm estruturas que não podem ser expressas corretamente por uma única representação de Lewis. Considere o exemplo do ânion poliatômico nitrato, NO3-. O nitrogênio possui 5 elétrons de valência, cada oxigênio possui 6, e ainda temos um elétron extra que confere carga negativa ao ânion. Pause o vídeo e escreva a representação de Lewis do nitrato. Não esqueça de incluir o elétron extra, pois ele será necessário para completar o octeto. O nitrogênio é o átomo central, ligado aos 3 átomos de oxigênio. Uma das possibilidades é que o nitrogênio estabeleça ligação dupla com o primeiro oxigênio, ligação covalente coordenada com o segundo e ligação simples com o terceiro. Para isso, precisamos considerar a participação do elétron extra. Todos os átomos ficam com o octeto completo. Você conseguiu chegar à mesma representação? Em caso negativo, não apague ainda. Há outras representações possíveis, por exemplo essa. As posições das ligações duplas e simples mudaram, mas ela também respeita a regra do octeto. Podemos ainda desenhar uma terceira estrutura. Se você acreditar nessas estruturas fixas e estáticas, será levado a pensar que o ânion nitrato pode existir em 3 configurações, cada uma com uma ligação dupla, mais curta, e 2 ligações simples, mais longas. Porém, medidas experimentais por cristalografia de raios-x mostram que o nitrato possui 3 ligações idênticas. Como isso é possível? Note que podemos passar de uma estrutura para outra, simplesmente rearranjando os elétrons. Elétrons não permanecem fixos. Eles são bastante leves e móveis. Além disso, comportam-se como partículas-onda. Dizemos que estão deslocalizados por toda a estrutura da molécula. Nenhuma das 3 representações de Lewis é individualmente capaz de descrever o nitrato. O verdadeiro nitrato é um híbrido das 3 estruturas, e cada ligação NO é uma ligação híbrida, com características intermediárias entre ligação simples e dupla. Esse efeito é conhecido como ressonância. Talvez o caso mais emblemático de ressonância seja o do benzeno. Podemos escrever 2 representações de Lewis distintas, ambas com ligações simples e duplas alternadas. Porém, as medidas experimentais revelam que as 6 ligações carbono-carbono são idênticas. Elas possuem um comprimento intermediário entre uma ligação dupla e uma ligação simples. A molécula real de benzeno é um híbrido de ressonância. A ressonância contribui para a estabilidade da molécula como um todo, pois os elétrons deslocalizados estão mais espalhados, ou seja, mais distantes uns dos outros,
o que diminui a repulsão entre eles. Na maioria das moléculas que consideramos até aqui, a regra do octeto é obedecida. Porém, é importante que você saiba que há diversas exceções. Os primeiros átomos da tabela periódica, aqueles com baixo número atômico e apenas uma ou duas camadas eletrônicas, atingem estabilidade com menos de 8 elétrons de valência. É o caso de hidrogênio, hélio, berílio e boro. Por exemplo, o trifluoreto de boro é um composto relativamente estável, apesar de o boro não estar com o octeto completo. Temos também os chamados radicais livres, como o radical metila, gerado como intermediário em reações de combustão, e o radical hidroperoxila, formado em pequenas quantidades no organismo como subproduto do processo de respiração. O carbono e o oxigênio estão com um elétron desemparelhado, o que torna esses radicais livres instáveis e extremamente reativos. O radical hidroperoxila, por exemplo, está associado ao envelhecimento, pois ao encontrar quaisquer outras peças do maquinário celular, como proteínas, membranas ou DNA, ele pode reagir e degradá-las. Por fim, temos as chamadas espécies hipervalentes com octeto expandido. Como o nome sugere, são casos em que átomos ficam com mais de 8 elétrons de valência. Para que um átomo tenha octeto expandido, ele deve atender a 2 requisitos. Primeiro, sua camada de valência deve poder acomodar orbitais d. Por isso, você observará a expansão de octeto apenas para elementos do terceiro período em diante. A terceira camada pode acomodar até 18 elétrons, 2 no orbital s, 6 nos orbitais p e 10 nos orbitais d. O segundo requisito é que o átomo seja grande, a fim de que haja espaço para acomodar todos os átomos ligantes ao redor. Esses 2 compostos podem ser obtidos a partir da combinação entre os elementos fósforo e cloro. O tricloreto de fósforo, PCl3, obedece integralmente à regra do octeto. Porém, o pentacloreto de fósforo, PCl5, é um caso evidente de expansão de octeto no fósforo. Muitos dos íons poliatômicos que discutimos anteriormente são espécies hipervalentes. Gases nobres são conhecidos pelo fato de não se combinarem quimicamente com outros elementos, mas isso não é totalmente verdade. Sob certas condições, eles podem sim se ligar a outros elementos graças à expansão de octeto. Nos anos 1960, os químicos conseguiram produzir em laboratório os primeiros compostos de gases nobres, como o tetrafluoreto de xenônio. Estamos chegando ao final dessa aula. Pratique a aplicação das representações de Lewis e da regra do octeto para a determinação da fórmula e da estrutura de compostos moleculares, sem esquecer que há exceções. Bons estudos e até a próxima aula!